Seja muito bem-vindo, guardião da aliança. Esse é o nosso vídeo de número 20 da devocional de orações sobre a oração de Jabes. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema do orgulho, tá? Como nós podemos tomar cuidado para que conforme a gente crescer no ministério, crescer na onde a gente estiver, conforme a gente prosperar, aumentar nosso território, conforme Deus começar a responder nossas petições, eu não deixe com que o orgulho, leve a mim a tomar uma glória, um mérito que não é meu, mas é de Deus, tá? É sobre isso que nós vamos falar. Hoje é o dia 20 da nossa devocional da oração de Jabes. O tema de hoje é sem orgulho interior, tá? Não sermos orgulhosos, tomarmos cuidado com o orgulho. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículo 8. Mateus 9, 8 diz o seguinte: Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos humanos, tá? Que a leitura foi na Bíblia GPS, é uma nova tradução na linguagem de hoje. E esse texto, que fala que as pessoas começaram a glorificar a Deus e agradecer porque esse poder foi dado aos homens, é quando Jesus curou um paralítico. E ali Jesus estava começando o seu ministério, tá? Se eu não estou enganado, é aquela passagem onde os amigos do paralítico descem ele, por um buraco no telhado. E as pessoas começam a glorificar a Deus, falando, nossa, Deus deu um grande poder aos seres humanos, um grande profeta se levantou entre nós, E ali é o próprio Deus, é Jesus Cristo, Jesus, ele recebia adoração, ele aceitava adoração. Eu falei sobre isso num dos vídeos aí dessa semana, Nós estamos na semana número 3. Ó, que seja comigo a tua mão. Estamos falando sobre ser capacitados pelo Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo para o ministério, E em algum momento Deus vai começar a te levantar, Deus vai começar a fazer grandes coisas por meio de você, usando você como ferramenta, como vaso, E como que a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar com que isso nos glorifique, O que a gente vê muito hoje são pastores, apóstolos, super pastores, super apóstolos, se engrandecendo ao invés de engrandecer o nome de Jesus, Falando que como seus ministérios são grandes, Eu conversei com um pastor uma vez aqui na cidade onde eu moro, a cidade de Bragança Paulista, e ele falou que ele não ia na reunião dos pastores de Bragança, não ia na convenção dos pastores, porque quando ele chegava lá, todos os pastores começavam a engrandecer seus ministérios. Olha, eu tenho tantas pessoas me seguindo, eu tenho tantas igrejas, as minhas igrejas têm mais de 2.000 pessoas, 2.000 membros, As pessoas não se reuniam ali, esse pastor falou para mim, as pessoas não se reúnem, Eric, para que falemos de como a gente pode alcançar mais pessoas em Bragança, de como Deus pode ser mais glorificado, Eu tive uma outra oportunidade de conversar com um pastor também, onde ele servia um ministério, ele falava, Eric, quando aquele ministério vinha até a minha igreja, eles não perguntavam quantas almas estão vindo na igreja, quantas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus essa semana. Não, eles queriam saber de números, de crescimento, quantos membros estão crescendo, para saber quanto de dinheiro, quanto de dízimo está entrando, Tanto que aquele pastor abandonou aquele ministério daquela igreja, foi para um outro ministério, onde realmente as pessoas estavam preocupadas na igreja em saber o quanto a obra de Deus estava avançando, quanto de obras sociais, quantas pessoas estavam recebendo cesta básica, como elas estavam sendo cuidadas, o quanto o evangelho estava sendo pregado, Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que Deus não divide sua glória com ninguém, com nenhum ser humano, tá? Então tudo que a gente fizer na nossa vida, tudo que o Espírito Santo der poder para a gente fazer, nós temos que glorificar o nome de Deus, tá? Muito cuidado quando você receber um elogio, quando você receber uma crítica. No vídeo passado nós falamos sobre perseguição, As pessoas vão te perseguir, vão falar mal de você. Mas e quando as pessoas falarem bem de você, começarem a te elogiar? Nossa, olha como o Eric fala bem, como o Eric prega, olha quantas pessoas lá estão aderindo ali ao ministério do Eric, Como que a gente vai reagir a isso, A gente tem que falar, olha, muito obrigado pelo elogio, Mas eu entrego esse elogio a Deus, a Jesus Cristo. Deus seja glorificado, o nome de Deus seja glorificado. Deus nunca vai fazer algo em nosso meio para que a gente seja elevado, levantado. Deus vai ser glorificado, tem um pastor que eu acompanho que eu acho muito legal, ele já é falecido, O pastor Dave Robertson. Você pode pesquisar aí no YouTube, A pastora Ana Maria Braga, ela dá continuidade ao ministério dele, Ela aprendeu com ele, hoje ela continua tocando aí o ministério, Que hoje é o ministério dela, obviamente, você pode procurar no YouTube a pastora Ana Maria Braga ou o pastor David Robertson, Dave Robertson, mais ou menos assim que se pronuncia. Ele é um pastor americano, foi um pastor americano, veio para o Brasil, e ele conta uma história, Ele é um pastor muito usado pelo Espírito Santo, foi muito usado no ministério de curas, de oração em línguas,
ele fala que tinha um pastor que estava atacando ele, estava falando contra ele, né? E aí ele vai na igreja desse pastor, ele realiza ali uma cura, e ele escuta uma voz falando assim, olha, eu, eu glorifiquei você, alguma coisa assim, né? Eu levantei você, né? E ele fala assim, por que o senhor me levantou, né? Ele fala assim, aquele pastor que te atacava, eu mostrei que você tinha muito poder, eu mostrei que você foi um pastor de cura, né? E ele começou a falar, nossa, que bacana, né? Deus me defendeu daquele pastor e não sei o quê, e não sei o quê. Daqui a pouco ele ouviu uma outra voz dizendo o seguinte assim, né? Algo assim, ele conta, né? Vai nevar no inferno o dia que eu deixar você levar a glória que é minha. Ele falou, Deus é você, né? Deus falou sim, né? No coração dele, ali no espírito dele. Ele falou, então aquela primeira voz que eu ouvi, falando que eu fui defendido, eu fui, né, levantado porque aquele pastor me criticava, não era o Senhor? Deus falou, não, não era eu. Ou seja, era o diabo falando no coração dele. Essa é uma história do pastor David Robertson, mas que pode acontecer conosco, né? O diabo pode querer jogar no nosso coração, no nosso ouvido, querer nos engrandecer, nos levantar. Olha como você falou bem, olha como você cantou bem, olha como o louvor dessa noite foi bonito, porque você tocou, você cantou, olha como você foi usado, né, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Quando na verdade a glória é de Deus. Nós temos que falar, olha como o nosso Deus foi bom, olha como o nosso Deus é poderoso, olha como o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque Deus nos capacita. Em Deus tudo podemos fazer. Sem Deus não podemos fazer nada. Nós temos que tomar muito cuidado. Toda vez que você é elogiado, você pode agradecer, olha, obrigado pelo elogio, mas toda a glória seja dada a Deus. Olha, Deus seja louvado por isso, porque Deus nos capacita para fazer isso. Não se esqueça nunca de agradecer a Deus, de glorificar a Deus, de tudo que você receber, entregue imediatamente a Deus. Quando alguém te agradecer, quando alguém falar obrigado, você fala, olha, obrigado pelo elogio, mas agradece a Deus. Deus curou você, Deus abençoou você, Deus trouxe essa essa coisa boa que veio através de mim, vem de Deus para você, né? Nós temos que ter cuidado, mesmo quando a gente é elogiado, quando a gente é agradecido, tomar cuidado para não ficar orgulhoso, não tomar isso para a gente, mas sempre no coração com muita humildade, falar, Deus, isso é seu, muito obrigado, né? E deixar isso bem claro para as pessoas, olha, tudo que eu faço não é por mim, não vem de mim, não é capacidade minha, é de Deus, né? Tem uma passagem aqui em Atos, Atos 12, vai falar assim, ó, por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, tá? E aí vai seguindo, eu não vou ler o capítulo todo, mas fala que Pedro foi preso também, depois ele é libertado por um anjo. E no final do capítulo 12, vai falar assim, ó, capítulo 12 de Atos, versículo 20. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio, né, um camareiro do rei. Pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebiam vinham do rei. Herodes marcou um dia, com eles neste dia ele vestiu sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. Então o rei Herodes fez um discurso. O povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando, né? Algumas versões vão dizer assim, é voz de Deus, não de homem. Então o discurso dele foi tão bom, foi tão eloquente, que começaram a falar, olha, ele é um Deus, ele está falando como Deus, não é um homem, né? E o que Herodes fez? Em vez de Herodes dar glória a Deus, fala, não, gente, eu não sou Deus, eu não sou um Deus, né? Porque Herodes era judeu, né? Ele sabia do Deus de Israel. Ele devia ter falado, olha, toda a glória seja dada ao Deus dos exércitos. Mas o que ele fez, ó? Ele não falou nada, ele recebeu aquela glória para ele, né? Entendemos assim, a Bíblia não fala isso, tá? Mas dá a entender, né? E diz assim no versículo 23, ó. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu Herodes, pois ele aceitou a honra, né? Agora mencionou, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Então ele tomou para ele uma honra que era de Deus. E ele morreu comido por vermes. Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho, voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Então a Bíblia vai estar cheio dessas palavras, onde pessoas que tomaram a glória para si foram derrubadas por Deus, tá? Foram derrotadas. O ministério delas não foi para frente, tá? Balaão, por exemplo, né? Ele recebeu uma palavra de Deus falando que ele não devia falar contra Israel, mas ele fala para aqueles homens: olha, eu vou falar com Deus de novo. Vai que Deus mudou de ideia. O que Balaão queria? Ouro e prata, né? A Bíblia fala da história de Balaão, né? Um profeta que falou, ele foi para falar contra Israel, Deus mandou ele ir, deixou ele ir, né? Não mandou, deixou ele ir.
Só que ele abençoou Israel 3 vezes ao invés de amaldiçoar Israel 3 vezes, né? Então perceba que Deus nunca vai deixar com que nós façamos algo que não o glorifique, ou algo que dê mérito a nós, mas não dê mérito a Deus. Muito cuidado. Qualquer pastor, presbítero, padre, pregador, líder de louvor, qualquer pessoa que se acha muito, que traz todo o mérito para ela mesma, olha como o meu ministério é grande, olha como eu faço milagres, olha como através de mim Deus cura, sabe? A pessoa não fala que olha como Deus é poderoso, como Deus faz as coisas, né? Não, é através de mim Deus faz, sabe? Eu tenho que tomar cuidado com isso, você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes é que nem eu falei, um elogio, uma coisa boba, entre aspas, né? Que a pessoa, olha, obrigado, você foi muito bom e você fez isso, né? Olha, glorifica a Deus, Deus é bom o tempo todo. Olha, obrigado por você falar isso para mim, mas é o poder de Deus na minha vida. Deus é tudo, Deus é poderoso. Tome muito cuidado com essa questão do orgulho interior, tá bom? Muito cuidado, tá? Nunca siga líderes, mestres, apóstolos, o que quer que seja, por mais milagre que faça, por mais grande que seja o ministério, maior que seja o ministério dessas pessoas, se são pessoas orgulhosas, se são pessoas que ao invés de glorificar a Deus, ao invés de dar o crédito a Deus, elas tomam para si. A frase de hoje vai dizer o seguinte: enquanto recebermos a glória uns dos outros, enquanto buscarmos, amarmos e ciumentos guardarmos a glória desta vida, a honra e a reputação que vem dos homens, não buscaremos nem poderemos receber a glória que vem de Deus. O orgulho torna a fé impossível. Andrew Murray, tá? Murray, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas a questão é, enquanto a gente busca reconhecimento uns dos outros, glória uns dos outros, enquanto eu só fizer alguma coisa porque alguém está me elevando, né? Eu nunca vou exercer a fé em Deus, porque a fé de Deus ela só vai exercer um grande poder através de mim quando isso for para glorificar o nome de Deus. Deus nunca vai me usar, Deus nunca vai usar ninguém que não seja para glorificar o próprio nome dele, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo se não curtiu ainda, se inscreve se não é inscrito ainda, vai lá para a nossa comunidade no Facebook, os Guardiões da Aliança. Todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. E escreve aí o seu testemunho. Você já está passando aí por perseguição, por dificuldade, você já está vendo o Espírito Santo se manifestar na sua vida, o poder de Deus na sua vida, coloca aí para mim, eu vou estar respondendo, vou estar comentando, a gente vai estar conversando a respeito destas coisas. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos da Devocional de Jabes Oração.